passar aqui a palavra para o Suliandro. Boa tarde, todo mundo ouvindo aí? Tudo certo. Você está dando para ver direito, que está meio escuro. Bom, como é seu nome? Quem apresentou agora? Bruno, né? Bruno apresentou, meu nome é Suliandro, sou pesquisador referente cotado na UFC, né? Trabalho com projetos desde envolvimento de mudanças climáticas com hidrologia e aplicações diversas, bacias, olhando sempre a tangente entre o que a mudança climática vai impactar em recurso hídrico, em mudanças em aridez, nessas vertentes. Hoje, nossa conversa vai ser sobre impactos globais, né? Então, eu vou dar um breve histórico para vocês sobre como que vai ser esse bate-papo, né? Vou compartilhar aqui a tela. Só um instante, pessoal. Estou botando aqui para ver se vai. Pronto. Tá. Vocês têm como dar um feedback? Está aparecendo? Tá? Suliandro ainda não. Tá só a sua tela mesmo. Que eu uso ainda. Deixa eu ver. Vamos ver agora. Deixa aberta na página antes de iniciar o processo de compartilhar. Pronto, foi? Pronto, agora foi. Foi. Pronto. Só que ele está aqui na última. Tá no final. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos ver aqui. Desculpa aí, pessoal, que eu não tinha feito isso não. Agora vai. Pronto. Tá tudo certo aí? Tá, né? Então vamos lá. Vou dar ontem eu assisti a palestra do professor Alexandre, muito boa por sinal, e ele meio que já explanou bastante do que eu deveria apresentar hoje, né, para vocês, passar para vocês. Então eu tentei dar uma vertente um pouco mais diferenciada para não ficar tão repetitivo com o que ele falou. Então vamos lá. O processo de industrialização, que remete que a gente vai chegar, né? Nosso objetivo é falar sobre impactos globais das mudanças. Começou no século XVIII, logo no iniciozinho de a questão de produção, passando da manufatura para fábricas, né? Para a necessidade de geração de energia, e isso começou na Inglaterra. Foi o início desse boom, né, tecnológico que a gente teve no mundo. E da Inglaterra foi espalhando para a Europa, passando por o mundo, trazendo assim muitas questões em termos ambientais, onde você teve mudança dos espaços urbanos, né, com a advento da urbanização, ocupação, mudança na dimensão das cidades, que antes eram praticamente cidades pequenas, né? E com a advento de industrialização e aumento disso, você teve essas mudanças, né? Bastante expressivas nos campos urbanos. E essa linha foi fazendo uma migração do sistema agrário para o sistema industrial, né? Trazendo trazendo uma necessidade de geração de energia junto a isso, dado a fábrica, dado a população
presente em uma cidade mais concentrada, né? E com isso a gente veio a trazer a fazer o uso de combustíveis fósseis. E esse uso de combustíveis fósseis veio junto também a poluição. E essa poluição trouxe junto com fábricas, despejo de resíduos de fábricas em rios, em uso de pesticidas, né? Que vocês podem imaginar o tanto de peste que tinha, né? Teve problemas com peste negra, de rato. Bom, e esse processo de industrialização ele acabou trazendo problemas que foram notados, sim, e datados, foram registrados historicamente, como, por exemplo, foi retratado numa matéria do The Guardian, que foi o The Great Smoke, por exemplo. Isso é um exemplo de problema decorrente da urbanização e da industrialização, né? Que foi dado a poluição já crescente da rápida industrialização, você tinha uma grande poluição dentro das cidades e com fenômenos climáticos, como por exemplo o anticiclone que aconteceu em 1952, nesse período da Great Smoke, você não tinha uma circulação de ar e o que aconteceu? Ficou uma atmosfera altamente poluída dentro das cidades, onde aconteceu de ter 8 entre 12 mil pessoas mortas digamos, uma catástrofe, né? Que de precedentes basta de decorrente da industrialização. Coisa que nesse tempo você não tinha regulamentação de poluição, do uso de combustíveis que tem fumaça preta, por exemplo, que traz um problema muito sério para o ser humano, né? E esses compostos de flúor, de óxido de carbono, de enxofre também, fizeram essas vítimas, né, nesse período. Então, esse foi só um exemplo do início da história da industrialização que remeteu aos impactos no meio ambiente, né? Que começou a se pensar sobre legislação nessa questão de mudanças climáticas, né? Mudanças do meio ambiente. Com isso, na cidade de Londres, foram estabelecidas leis sobre as fábricas terem que seguir regras de não usar mais carvão, usar combustíveis que trouxessem essa poluição direta e não usar, por exemplo, pesticidas, né, muito fortes que poluíssem a cidade de forma abrasiva para as pessoas, né. Bom, aqui tem só umas fotos de como que ficou nesse período datado historicamente, que um remake meio que da nossa atual situação, né? O pessoal vivendo de máscara nesse período também. E outro caso de impacto ambiental que se decorreu desse processo de industrialização foi do Rio Torto, né, Rio Crockett, em Ohio, onde no período de 1968 e 69 tiveram 3 incêndios, dado ao trânsito, né, com a industrialização você teve uma expansão do comércio e uma expansão da troca de mercadorias no geral, e tinha muito química na água que ia sendo depositada por óleo de barcos, deposição das indústrias, né, nos próprios rios, no caso é um rio que adentra bem dentro da parte da cidade, e aconteciam incêndios, né? Isso é um problema de proporção gigante. E esse evento, né, do Rio Crockett também trouxe mudanças nos Estados Unidos para legislação nessa questão de impactos ambientais. E, com isso, outros países, a Austrália, foram seguindo essa mesma linha para não ter esse tipo de problemas, né? Então, essa foi uma das primeiras iniciativas em termos ambientais de minimizar problemas quanto a clima, quanto ao meio ambiente, né? Bom, em 1972, um pouco depois já dessa questão dos acidentes, ocorreu a primeira conferência das Nações Unidas, né? Já seguindo nessa linha de mudanças da legislação internacional do meio ambiente, né? Como tratar o meio ambiente. Então, foi feito em Estocolmo essa primeira convenção, né, das Nações Unidas, e foi estipulado
o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o UNEP. Em seguida, estabeleceu-se o molde de protocolos, né, de convenções, onde se decorreu a Convenção de Viena, de Montreal, o Protocolo de Kyoto, como a gente vê até hoje, como o Protocolo de Paris, né, o Acordo de Paris. Bom, em 1979, teve a primeira conferência em relação a clima mesmo, que foi organizada pela WMO, junto com o Programa das Nações Unidas, e foi estabelecido em 1988 o IPCC, onde o IPCC ele trata de trazer a base física, a base científica para a elaboração de leis, onde é feito o review da literatura que está acontecendo no momento, tipo, quais são os artigos publicados, os livros, todo o levantamento bibliográfico e científico para ter a melhor, como é que pode dizer, melhor abordagem, né, sobre o clima, o estado da arte da ciência do clima, e dali trazer um subsídio para tomadores de decisão, que foi os moldes que o IPCC seguiu. Então, o IPCC gera seus relatórios e gera sumários para tomador de decisão, no caso, o governo. E o IPCC segue a linha de ter também a aprovação de seus relatórios sempre juntamente aos governos, né? O primeiro relatório, o FAR, serviu de base para a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, a UNFCCC. Então, esse foi o primeiro acordo entre países onde se teve a necessidade de se questionar que mudanças, impactos que um país gera, como poluição no mar, como essa questão do Great Smoke, que pode ir por um continente para o outro, uma nuvem de poeira gerada por produção de cimentos, seja lá o que for, isso pode ter impacto em outros países. Então, foi feita essa questão da união entre os países para discutir esses problemas de escala global e procurar ter mitigações, né? Procurar formular os protocolos, como o protocolo de Kyoto, que trata do comércio de carbono, né? Que foi uma das questões também abordada até na questão do Alexandre. E a gente foi tendo essa continuidade do IPCC, trazendo sempre esse feedback para a questão internacional política de meio ambiente, né? Bom, o R5 foi um dos importantes, né, e mais recentes relatórios, que serviu também para o Acordo de Paris, que trouxe a base para como que os países teriam que se moldar às avaliações, né, do protocolo, do Acordo de Paris. E no R4 já tinha se estabelecido a questão de que que o limite principal para não ser ultrapassado seria de 2 graus Celsius, né? Onde a gente não deveria passar desse aumento aumento da concentração de gases de efeito de estufa e, consequentemente, o aquecimento global, né? Bom, o mais recente relatório, não seria um relatório completo, né? Seria um relatório especial, o SR15, ele já trouxe uma atualização dessa questão do R4 e do R5, que foi que o limite aceitável não deveria ser 2 graus, deveriam ser 1,5. Então, ele já está trazendo esse draft, né? Uma espécie de relatório prévio do AR6, que deve sair entre 2016 e 2022, né? Já está em curso. Bom, existe essa abordagem do IPCC de sempre trazendo esse tipo de conhecimento para a área política, né, de meio ambiente, de clima. Bom, o IPCC, como que ele é desenvolvido? É feito um escopo do relatório, onde a comunidade dos relatórios anteriores e conjunto de organização bolam como que vai ser esses próximos objetivos, né, de se ter no relatório, faz o outline desse relatório, fazem o arcabouço dos cientistas que tem para fazer parte do conjunto de elaboração do relatório,
Isso vai para aprovação do governo, se o draft está ok ou não. Se tiver ok, passou, então vai para já a produção, né? Vai ser feito a busca de... Porque o IPCC ele faz o quê? Faz a pesquisa geral do estado da arte, de artigos, todas as bases científicas, para elaborar o melhor resumo daquilo, né? O melhor interpretação do que se tem, desde modelagem até a questão química da atmosfera, por exemplo. E daí é produzido o relatório, passa pela revisão do governo novamente, o sumário for policymaker, que é um sumário específico que o IPCC gera para tomadores de decisão, né, que são desde as câmeras de legislação até os presidentes, né, olham essa questão do sumário, né, e é aprovado e publicado. Bom, estou trazendo essa questão do IPCC para nortear como que foi esse desenvolvimento da história da mudança climática, né, como que ela foi iniciada, as preocupações com ela, né. Bom, essa tabela, ela mostra como que o CO2 é o percussor da forçante radiativa em termos de mudança climática. Esse é um gráfico gerado pelo IPCC, tomando como base diversos estudos, onde se observa que o CO2 é o que tem a maior componente em termos de forçante radioativa para fazer com que o sistema climático retenha mais energia. Como? A chegada de energia do Sol na superfície da Terra, ela deveria chegar, aquecer a superfície, e se a gente não tivesse atmosfera, a radiação ia, pela lei de Stefan-Boltzmann, ser radiada para o espaço, e a gente seria uma bolinha de neve, né? Não teria, se a gente não tivesse atmosfera, seria uma bola de neve. Mas, como tem atmosfera, ela se mantém aquecida, dado que os gases de efeito estufa barram um pouco dessa saída de energia que chega do Sol, pela radiação de onda longa que é emitida pela superfície, e mantém esse balanço quantitativo. Então, o que acontece? Se eu tiver mais CO2 na atmosfera, eu vou barrar mais e vou guardar mais energia no sistema. Então, dos gases de efeito estufa, a gente pode ver que o CO2, junto com o próprio vapor d'água, é um gás de CO2, o metano e o óxido nitroso, a gente tem esses gases que perfazem a maior parte dos principais agentes de retenção de energia, né, no nosso sistema. A gente tem o que é questionado também sobre essa questão de mudança climática é sobre ciclo solar, que a gente vê aqui que os estudos mostram que não tem uma grande variação. Então, a gente tem uma variação, sim, do ciclo solar, mas essa forçante radiativa do ciclo não chega a ser tão expressiva em relação ao CO2 e os principais gases de efeito estufa. E em relação diretamente ao CO2, que é o nosso principal vilão, a gente tem que ele tem uma virtually high confidência. Então, a gente tem uma confidência, a maior confidência que a gente pode ter. Então, a gente tem uma certeza muito grande dessa contribuição do CO2 como sendo a maior parte da forçante radiativa do nosso escopo de efeito estufa. Bom, tendo em vista que o CO2 é o principal percussor dessa questão, a gente tem que, se eu armazeno mais energia no sistema terrestre, dada a atmosfera, eu vou ter também um aumento da temperatura. Dessa questão de eu aumento CO2, aumento a temperatura como uma consequência. Então, aqui esse gráfico a gente tem mostrando isso de forma mais simplificada, onde aqui a gente tem a média do século XX e tem mostrando como que a temperatura se comportou. Então, considerando a média, a gente tem que os anos antes de 1940, mais ou menos, aqui até 1980, a gente tinha uma variação ou com valores abaixo dessa média ou próximo dela. E a partir de 1980, que foi já uma maior intensificação do processo industrial e uso de combustíveis fósseis, teve um crescimento bem expressivo dessa temperatura que, se fosse comparado com o CO2, segue bastante a mesma sequência, né, de evolução. Bom, então a gente tem já essa questão de que o CO2 traz esses impactos de aumento de temperatura.
Nesse gráfico a gente pode ver como que se deu o ciclo de temperatura até 13 mil anos atrás. E observa-se que o atual range de temperatura segue de uma linha que não se teve esse tipo de expressão, né, climática, de aumento de temperatura, onde a gente saiu de um interglacial, aumentou-se a temperatura e já estava descendo para entrar meio que num segundo interglacial, né, entrando em outra glaciação, e isso foi abortado e se colocou como se fosse soltada uma bomba aqui no planeta, né? E ficou esse aumento gigantesco de temperatura em comparação ao passado. Nesse gráfico a gente pode ver um pouco dessa questão de como que a ação humana, em termos de poluição e geração de gases de efeito estufa, principalmente CO2, né, dado os combustíveis fósseis, a gente tem essa faixinha amarela aqui que representa meio o range de como que essa temperatura foi por causas humanas, né? Foi induzida pelas mudanças humanas dentro do sistema terrestre, né? Nosso sistema climático. E mais à frente aqui do nosso gráfico, tem já as primeiras projeções as projeções dadas no AR5. São já aqui umas projeções de curto prazo, né? Já um pouco mostrando como que seria as projeções que já norteiam aqui próximo de 1,5 graus, que é o limite estabelecido no relatório mais recente do IPCC, né? No sumário prévio, né? Do próximo relatório. Então, a gente já tem essa preocupação de que o caminho que está indo não está legal, né? Bom, e aqui a gente pode ver como que a continuação desse caminho que a gente está indo, em termos de emissões, vai seguir. Então, a gente tem essa pluma de cenários possíveis de ocorrências, onde, se for adotado um sistema de reduções rápidas, a gente seguiria essa faixa de baixo, né? Então, provavelmente não teria os impactos globais de ter um aumento de temperatura, né, devido às emissões, até 1,5. Então, a gente restringiria aqui, a partir de 2020, manter. Seria a emissão zero, né, que se fala. No cenário mais preocupante, que seria esse meu rosinha aqui, seria o que vai lá em cima, seriam os cenários que a gente fala de altas emissões, onde você dificilmente conseguiria, nesse século ainda, voltar para uma faixa segura, né? Que a gente já está acima de 2 graus e continuando. Isso vai, mais à frente, vou mostrar sobre os impactos disso no oceano e nos demais componentes do sistema climático. Bom, esse relatório mais recente do IPCC, ele traz essa headline, né, de impactos que eles meio que estipularam para 1,5 graus Celsius de aquecimento natural dos sistemas humanos, né? Qual é a necessidade buscando sempre ver como que esse seria o melhor cenário para se seguir dentro desse range de possibilidades de mudanças climáticas. Então, esse seria um cenário próximo da segurança, né? 0,5 graus a mais de aquecimento já teriam consequências bem mais graves do que essa. Então, o relatório trata dessa questão de vamos manter até 1,5 graus Celsius de aquecimento, pelo menos, né? Aqui a gente tem das questões referente às mudanças, que seriam essa probabilidade de extremos, né? Isso é um dos impactos grandes que, nos últimos anos, tem se observado a ocorrência de eventos extremos de ondas de calor, como teve na Europa nos últimos anos, alguns casos, e também de friagens, né? Então, aqui a gente tem que, no cenário de aumento do aquecimento global, nós teríamos que as probabilidades de eventos que excedem, que seriam os eventos que menos acontecem, eles passariam a acontecer bastante, no caso. Teriam muito mais chance de acontecer eventos
que estão na cauda da nossa distribuição de probabilidade. Então, eventos extremos, que são esses casos, teriam mais chance de acontecer. E nós teríamos aqui um exemplo de como que os dias quentes, né, as ondas de calor que aconteceriam durante o dia, teriam as suas probabilidades aumentadas nessa questão dos cenários de aumento, né, de 2 graus ou de 1,5 grau, né, ou a manutenção de 1 grau. Então, a gente vê que a probabilidade de recorrência aqui, a razão de probabilidade, ela é muito maior no cenário de 2 graus do que de 1,5 grau. Então, essa diferença, ela é bastante razoável para se questionar de qual o caminho que a gente vai seguir, né? E o caso dos anos mais frios, né? Dos anos mais frios, não, das noites mais frias, no caso desse outro índice, a gente tem essa questão de quanto mais chegar próximo desse aquecimento de 2 graus, mais eventos frios a gente vai ter aqui, né, nessa probabilidade de ocorrência. Bom, em termos de precipitação, que já seria o caso de, com o aquecimento da atmosfera, nós teríamos uma maior presença de vapor d'água, onde ficaria acumulado na atmosfera do calor, em geral. E você tem também, por exemplo, bacias oceânicas mais quentes, que é o que se espera, e isso favorece, provavelmente, possivelmente, a ocorrência de tempestades. E com essa vertente que segue a linha da equação de Clausius-Clapeyron, de quanto mais energia e mais calor tiver na atmosfera, mais essa probabilidade de ocorrência de eventos mais pesados de chuva. Então, aqui a gente mostra que na mesma linha da temperatura, de ocorrência de extremos de temperatura, a gente tem a de precipitação também, com eventos menos prováveis de acontecer, tendo maior probabilidade de ocorrência, dado a esse aumento da temperatura. Essas temperaturas extremas, ela tem uma alta confiança, né? O relatório ele mostra que muitos estudos trazem essa abordagem. A gente tem muitos estudos já nessa vertente de a ocorrência de probabilidade a maior ocorrência de dias quentes, né? E o aumento da frequência e intensidade das precipitações fortes também, isso é outra vertente que a gente tem. Essa questão de secas e cheias, ela é mais inconclusiva porque ela é uma questão regional, mas tem-se uma tendência, tanto que a confiança é média, de ocorrência de uma maior questão de secas e o agravamento dessas secas, que com o aumento da evapotranspiração potencial que a gente tem, que ela é diretamente proporcional à temperatura, você teria também uma intensificação das secas, né? Como é o caso que a gente talvez já venha passando aqui no nosso Nordeste. Bom, outra questão que a gente tem escutado bastante também é a do Ártico, né? Como que o degelo do Ártico está acontecendo de forma expressiva, né? De forma bastante visível. E a probabilidade do Ártico não ter gelo no verão, num cenário de 2 graus, em comparação de 1 grau, está muito... a questão é, é esperado que a cada 100 anos aconteça um verão sem gelo, que seria esse caso aqui da figura já um degelo completo. E num cenário de 1,5, então você poderia acontecer dentro de 100 anos um caso desse, ou num cenário de 2 graus a cada 10 anos. Então essa diferença ela é bastante gritante, né? E a diferença de temperatura é baixa, mas os impactos dessa diferença, porque ela não é uma diferença durante o dia, né, que muda meio grau, é na média global. Então, isso em termos gerais traz um impacto muito grande, desde do degelo do Ártico até geração de tempestades, furacões e etc. O aumento do nível do mar, que está associado diretamente à temperatura, né, dada a expansão térmica do oceano, ele é dos impactos também já difundidos e esperados que aconteça. Não tem dúvida disso, vai ter uma confiança até alta de acontecer. E nesse caso, a projeção, que esse que é termos de projeção, a gente tem que
os cenários apontam que a gente dá para ter um aumento entre 0,26 e 77, né, no futuro aqui, em 2100. Voltando a essa vertente de entre o cenário de 1,5 grau e 2 graus, que a gente não deveria chegar em 2 graus, e barrar as nossas emissões, se essa nossa diminuição de emissão agora conseguir frear o aumento do nível do mar em 0,1 metro, 10 centímetros, pelo menos 10,4 milhões de pessoas estariam menos expostas a essa questão. Seriam as pessoas de áreas que estão ao nível do mar, né? Como as cidades que têm essa questão mais problemática. O avanço do nível do mar em áreas mais pobres, que são as pessoas que mais vão sofrer nessa questão. Aqui vou dar Com licença, só um segundo. Só para te dar um toque aqui, que está faltando só 5 minutos para a gente encerrar esse momento das apresentações, para a gente entrar nas perguntas, certo? Só para você ficar sabendo já mesmo. Tá certo. Desculpa a interrupção. Tá acabando já. Só um instante. Bom, aqui a gente tem só uma breve explanação sobre como que se dá o impacto da acidez do oceano nos corais, né? Onde você tem que a soma do CO2 com a água, com o íon carbonato, você acaba gerando 2 íons que ele impede de você ter essa calcificação, né? A concha ela acaba ficando deteriorada com essa reação química que tem no oceano. Onde, se você tem uma atmosfera que está cheia de oceano, o oceano é um dos principais absorvedores de CO2, né? O CO2 ele se dissolve no mar com o tempo e com essas emissões que a gente passa, acaba que esse processo fica intensificado. E o principal fato dessa intensificação é o desaparecimento de corais, dado esse processo aí. Bom, a gente tem aqui que cerca de 30% do dióxido de carbono antropogênico, que é o que a gente emite, está sendo dissolvido no oceano, sendo absorvido pelo oceano. E esses 30% está trazendo alterações na química dos carbonatos, né? Que nunca se teve dentro de 65 milhões de anos, né? Nunca se teve essa questão. Bom, aqui a gente tem como que o cenário futuro de pH do oceano está ficando negativo, né? Mais ácido, em decorrência dos cenários de mudança climática, né? Os cenários de gases de efeito estufa. Bom, existe a evidência que a acidificação do oceano até 1,5 graus Celsius de aquecimento afetaria uma gama de organismos de oxigênio marinho, bem como não só isso, né? Mas a pesca, que toda a cadeia, né, alimentar, ela vai sendo prejudicada, né, dentro do oceano. Bom, só para finalizar aqui a apresentação, eu peguei esse vídeo da Organização Meteorológica Mundial, onde ele traz só um review final sobre esse tema, né? Eu queria que você assistisse. Obrigado por estar assistindo a palestra, pelo engajamento de vocês, né, nessa questão climática. Esse vídeo faz parte de uma das vertentes de ação que o IPCC e a WMO fazem, né? A Organização das Nações Unidas traz essa vertente de ações, né? Que é um dos focos, dos objetivos, né? Trazer ações de combate à mudança climática, né? Meio conscientização também. Obrigado, pessoal.
Sr. Leandro, muito obrigado pela apresentação, muito legal. Só dando aqui o aviso novamente rápido, só para a gente não perder muito tempo, a questão da lista de frequência, né? Ainda muita gente está perguntando. O link é sempre o mesmo, ele só vai ser sempre editado para ser específico para o espaço de hoje. No caso, a palestra do Sr. Leandro, a palestra da próxima convidada e a mesa redonda de mais tarde. Então, vocês fiquem realmente só atentos e vão preenchendo lá que vai dando certo. Agora eu vou passar aqui para o Carlos repassar para o Leandro as perguntas que vocês mandaram. Oi, pessoal. Boa tarde. Sou Ana, escutando? Deve escutar sim, Carlos. Pronto. O Pablo fez duas perguntas, né? Ele queria que você comentasse o que deu errado, ele queria saber o que deu errado no mercado de carbono e como é feita a estimativa do ano passado. Pablo. Não me deu para escutar direito. Pode repetir, Carlos. Certo. Ele quer saber o que deu errado com o mercado de carbono, porque não deu certo, e o que é feito como é feito as estimativas do clima passado, da temperatura, precipitação. Entendi. Sobre o mercado de carbono. Bom, eu não tenho tanta propriedade de falar sobre isso, porque não é um dos temas que eu costumo estudar, mas posso ver melhor e vocês mandarem e-mail nesse sentido. Mas sobre o que eu sei. O mercado de carbono, ele é uma coisa boa, mas não é a ideal, né? Onde, imagina que eu sou um país rico, eu tenho uma alta emissão e eu compro a emissão de outro país que não está emitindo. Então, acaba que eu posso poluir, fazer o desgaste natural que eu puder, já lembrando que o nosso sistema é finito, né? A gente não tem uma terra infinita. E eu vou desgastar, vai chegar um momento que meu país, numa questão lúdica, né? O meu país vai falir em termos ambientais, eu não vou ter de onde mais tirar esses recursos e eu vou ter que começar a pensar até em guerra, né? Invadir, a gente já tem uma ideia de que tem países invadem outros por recursos, né, minerais, petróleo, etc. E essa questão do carbono fica meio que um faz errado, compra o de outro pelo poder aquisitivo, né? Poder capitalismo do dinheiro e continua emitindo. Então, isso na minha visão, isso não é uma vertente tão boa da aplicação da Lei Internacional de Clima, né? Eu acho que deveria ser, além dessa questão do comércio de carbono, ter também a responsabilidade com o meio ambiente, né? A gente sabe que, às vezes, alguns países não levam isso tão a afinco, né? E com a justificativa de desenvolvimento, que vão ter um desenvolvimento retardado, que outros países vão poder se sobressair nessa questão de não ter uma emissão tão alta e poder produzir, se desenvolver. Então, essa questão do comércio de carbono, ela, na minha visão, deveria ser melhorada. Tanto que não só o protocolo de Kyoto traz, né, traz essa questão do comércio de carbono, e tem os outros acordos também, né, de Paris, que traz já a questão de avaliação das emissões dos países, já independente do comércio de carbono. E tem também a vertente do investir em implementações em países, por exemplo, subdesenvolvidos, que têm uma emissão mais baixa, para eles combaterem as emissões, diminuir as suas emissões, né? E dali você ganha créditos com isso. Então, eu acredito que essa linha de pensamento não seja a ideal do que a gente precisa para chegar num abaixo de 2 graus, né, de aquecimento climático. Outra pergunta foi sobre estudos paleoclimáticos, né? Bom, um dos principais estudos que a gente tem que faz datação do clima passado são próxies de gelo. Você pega, faz
um corte numa geleira, por exemplo, no Ártico ou na Antártica, faz um perfil, né, vertical do gelo, e dali você fatia e vai considerando quanto tempo que aquela deposição de neve, né, ela foi sedimentando e foi guardando a 100 mil anos, 200 mil anos ali, que são gelo permanente, né, esses perfis, né, muitos desses só vão olhar onde tem um gelo permanente, não um gelo sazonal que muda todo ano, e dali observar como que foi a deposição de oxigênio, de carbono, o tipo de carbono, fazer toda a datação, e com isso você teria um proxy de quais eram as concentrações de gás de efeito de estufa, que dali você também pode estimar a temperatura, quais o tipo de vegetação que você tinha, que pode ter amostra de vegetação também, né? Dali você datar, amostra de ozônio, de diversas amostras que você consegue sair extraindo as informações que você quer e dali reconstruir do passado até o presente a sua informação. Existe um range de erro? Existe, sim. Não tem como ter uma precisão, né? Ali tudo é uma estimativa. Você faz uma aferição empírica, né, da coisa. Mas você observa que, olhando esse desenvolvimento também, outra vertente que se tem do clima passado é usar troncos de árvore. Você pega uma árvore antiga, né, morta, e você olha o tronco dela e dali você sabe como que aquela árvore ela teve a largura dos anéis, né, que foi crescendo com o tempo, e com a idade dela que você data a árvore, né, o tronco, você consegue estimar a disponibilidade de água, a temperatura que ela tinha disponível para fazer fotossíntese. Tem como estimar também outras variáveis como o CO2, que é onde você tem como ela saber quanto que ela conseguia extrair da atmosfera, né, fazer fotossíntese. Então, a questão de estudos climáticos tem isso, mas tem outras amostras também, como estalactites, estalagmites de caverna, amostras de pólen, Bom, essas são algumas amostras, né? Vocês podem ter ideia de como é feito esses proxies de temperatura, de CO2 do passado, né? De estudos paleoclimáticos. E, juntamente com essas amostras, tem também simulações passadas, né? Você pega um modelo, calibra ele, faz toda uma abordagem e simula o passado, colocando, por exemplo, você achou a concentração de gás de efeito, a concentração de CO2 na atmosfera e temperatura, você fala para o modelo que ele tem que seguir aquela linha de concentração, né, aquela concentração no tempo, e dali ele simula o clima. Então você tem como gerar também como que era a precipitação no passado, a temperatura de forma distribuída, né, espacial, e dali você pode, que é uma das vertentes que se faz simulações de quando ocorreu glaciação, deglaciação no passado, né? Então, assim, essas vertentes do paleoclima, né, que se fala. Tem mais aqui relacionado ao nível do mar, né, como você tinha falado. Então, dizem que o aumento de 1 metro no nível do mar já é capaz de inundar várias cidades do mundo. Como isso acontece? Aí a gente não tem muita noção de grandeza, às vezes, e pensa que 1 metro é pouco. O que você tem a dizer sobre isso? 1 metro é realmente pouco? Não. O que a gente tem se você olhar nos gráficos que eu mostrei, aqui atrás, deixa eu pegar ele aqui. Bom, a gente tem aqui uma variação no passado, até próximo de 1 metro, né, num cenário bem pessimista, mas as emissões aqui a gente considera numa faixa de até 1,5 seria variando entre 0,26 e 0,77 centímetros, né, metros. Isso é uma média global. Se você pegar a altura da superfície do oceano e tirar essa média, você teria isso. Vamos fazer uma analogia, né? Quando eu falo de um aumento de 1,5 graus, não é que durante o dia eu vou ter
1,5 grau, de manhã faz 15 graus na minha cidade. Então, agora ela vai fazer 16,5. Bom, essa é uma analogia que não é direta. Eu tenho uma média global da minha temperatura que eu posso ter uma onda de calor que vai ser intensificada com esse mundo mais quente, né? Com esse cenário, porque isso é uma questão meio que abstrata, esse 1,5, onde você tem todo o sistema climático aquecido, né? Você tem todo um envolvimento referente a esse 1,5. Não só um aumentozinho de 1,5 grau. Você tem um aquecimento climático inteiro que vai desencadear ondas de calor, onde você pode desencadear um El Niño, pode desencadear um fenômeno de grande escala, que você botou uma energia maior. Como o Alexandre até falou ontem, que teriam 16 bombas de Hiroshima, né? Esse aumento por dia. Então, vocês têm uma dimensão de como que é. Então, fazendo essa analogia essa média, né, de temperatura, a gente pensa também nessa questão da média do oceano. Se eu tenho uma ressaca do mar, que ela, numa região qualquer, né, numa praia, que ela tinha um impacto ali, considerando que eu tinha um aumento do nível mar zero. Se eu aumento isso nesse 0,26, por exemplo, imagine quanto de energia que o oceano vai ter agora numa lâmina maior, que é como se você estivesse numa piscina e se ela estivesse transbordando, você empurrasse ela agora com aquele pouquinho a mais de água, né? Você teria um espalhamento muito maior. Então, a gente não vive dentro de uma piscininha quadrada, a gente tem um negócio horizontal, né? Onde você tem um fluxo diverso, né? Você pode ter impactos devido a essa proporção desse aumento, né? Que ela vai desde tipo uma maré alta que você tiver, ela antes era em um nível. Se eu tiver essa elevação, eu posso ter esse nível em 30% elevado, por exemplo, né? Então esse impacto ela se dá nesse sentido. Seria mais interessante pensar talvez em percentual, né? De impacto, talvez nessa questão do nível do mar. Então a ideia de impactos pode pensar em uma cidade que ela já é a um nível do mar, se digamos assim, por exemplo, tem cidades que ela tem uma sua costa que faz a barragem do mar, e se você, sei lá, você fizesse uma travessa ali no meio, a água ia entrar no mar dentro da cidade, ou então ele ficaria no mesmo nível. Se eu tiver esse pouquinho de 0,26 até 1 metro de aumento do nível do mar, aquela água inteira invadiu uma cidade. Então, imagina a proporção que seria uma cidade inteira invadida pelo mar, né? Seria como se fosse o que a gente vê sobre um tsunami, né, acontecendo. Então, imagina até um tsunami acontecendo com um mar mais elevado, com um mar mais agitado. E essa elevação do nível do mar, ela não se dá somente em termos de altitude, né? Ela se dá em termos de temperatura, que o fator que faz o mar aumentar não é só derretimento de geleira, é a expansão térmica do oceano. Então, você teria possivelmente um oceano mais agitado, né? Dado a água estar mais quente, digamos assim. O Daniel perguntou o que te engajar a população? A emissão de carbônico e complemento o que a gente atinge os maiores poluidores, que são as empresas que são os agronômicos. Repete para mim, travou tudo agora. Bom? Foi. Carlos, talvez seja melhor só tirar a pergunta do Daniel é se melhora a conexão. Certo. Agora parece estar melhor. A pergunta do Daniel é a seguinte: quais são as possibilidades de engajar as pessoas? O que faltaria para esse engajamento, né? E estendendo isso também para aqueles que mais poluem, né? Para pecuária, para as grandes empresas. Entendi. Bom, vamos primeiro para a questão pessoal, né? Mas de eu como um indivíduo em relação ao planeta e ao clima, né? Eu acho que isso vai muito desde a sua educação base, né? Sua empatia com a sua preocupação com seus descendentes, né? Com sua geração futura e você mesmo, né? Imagina que você gosta de uma
né, digamos, uma praia. Você tem aquela praia que você gosta de ir. Você ama aquela praia, só um exemplo bem básico, né? Se você não se preocupar agora se você, toda vez que você for lá, você for jogar lixo, for não se preocupar for comprar um carro óleo diesel, seja lá o que for, que polua, você jogar coisa num rio, tudo ali vai contribuir para aquela sua praia ficar problematizada, né? Ter lixo, ter poluição, ser assoreada, ter diversos problemas, né? Então, acho que isso vai muito da sua empatia com o que você vive, né? Tem também a questão que eu acho que tem a desinformação. Eu acho que aqui, esse evento que que estão elaborando aqui, né, com a gente, ele traz uma disseminação dessa questão da política climática, do conhecimento da ciência do clima, né? E daí vocês já têm talvez uma noção melhor do que realmente está acontecendo no nosso planeta. Então, se uma pessoa ela não tem essa noção da emergência que existe, ela não vai talvez se preocupar em não gastar, por exemplo, até uma torneira que você gasta água sem necessidade, ela tem uma, digamos, pegada de carbono associada, onde você tem um reservatório de água que você tem que armazenar aquela água da chuva, que é uma represa, que pode gerar metano pela deposição de material orgânico no fundo dessa represa. Você tem o próprio desmatamento da fauna, da flora, né, para ter essa represa. Você tem que ter energia elétrica para fazer essa água chegar até você, bombeada, ou seja lá como for. Então, tudo isso vai gerar, de alguma forma, uma poluição, que muitas das vezes a pessoa não tem noção disso, né? Então, eu acho que uma vertente de melhorar essa questão climática talvez seja informar melhor as pessoas, né? É um assunto que eu não vejo tão difundido. Eu acho difundido porque eu sou da área, né? Mas não vejo discutido, por exemplo, na minha rua. Não vejo ninguém conversando sobre isso, nem imagino conversando. Falar o que é aquecimento global, é uma falácia, né? Tem até essa questão do negacionismo, que só pensa que é uma brincadeira. Isso se dá muito também por exemplo, da nossa questão política, né, do país. E a gente tem que o nosso ministério é uma situação complicada, né, que é anti-ciência do clima, né. Então tem essa problemática. A outra pergunta eu não lembro, né? Me revisa, Carlos. Era sobre A outra seria como integrar as empresas nisso, os maiores poluidores. Sim. Bom, isso aí eu acho que entra um pouco do que eu falei, né, sobre empatia, só que empresa, ela visa lucro. Então, isso é um problema que já é socioeconômico, né? Você tem um problema que a empresa, ela dificilmente vai querer ter a filosofia de não poluir, né? A não ser que seja rentável para ela. Que tem até empresas que utilizam do selo verde para agariar pessoas, né, nessa vertente, sem poluindo de forma abusiva e fazendo pequenas ações para mascarar aquilo, né? Então é difícil você ter uma questão do capitalismo sustentável, né? Então eu não sou especialista em termos econômicos, né, de sistemas de mercado, mas eu acho difícil que um sistema capitalista consiga se manter até pelo fato da Terra ser finita, né? Você não tem vários planetas Terra para explorar e ele se regenere automaticamente, né? Então é difícil você ter uma empresa em termos de mercado. O ideal era que o governo, né, fizesse, principalmente já que o governo é o que faz a ligação, né, da sociedade com o mercado, com as instituições básicas do nosso ambiente, né, seria que deveria implantar o quê? Como medidas de a empresa ter ou subsídio ou algo assim, se ela tivesse medidas de combate à mudança climática, por exemplo, de mitigação, de aviso dentro da sua empresa para não ter desperdício de água, ou N atitudes que poderiam ser melhoradas se a gente tivesse um governo proativo, né? Eu acredito que talvez essa seja uma linha de pensamento que seria interessante. Nós, como indivíduos, ter essa preocupação dentro da empresa, eu acho que só, talvez, via manifestação, expor mais essa questão climática para o máximo de pessoas que você puder, né? Talvez
alcance um dono de uma empresa, ou mandar um e-mail para as empresas explicando a questão climática, talvez seja uma possibilidade também de ação, né? De ativismo. São essas as perguntas. Muito obrigado, Sandro, pela apresentação e por todas as nossas dúvidas. Passo para o Bruno. Obrigado, Leandro, aqui novamente. Carlos, eu acho que foi muito boa, as perguntas também. A gente agradece realmente a participação e o interesse de ter topado essa iniciativa aqui da gente. Muito obrigado, realmente, a gente agradece aqui pela comissão. Obrigado a vocês por acompanharem, né, por estarem se engajando nessa questão climática. Eu, particularmente, sou mais da área de ciência, né, não sou tão ativista, mas fazer parte do projeto, para mim, já é até uma forma de fazer ativismo, né, e estar perto aí da comunidade. Realmente, a divulgação científica é a parte essencial, porque a gente consegue tentar, de alguma forma, mudar o conhecimento das pessoas, né, mudar o que elas pensam e o que elas podem fazer para o meio ambiente. Pessoal, enquanto a gente vai aqui se preparando para iniciar o próximo espaço, vou só dar novamente alguns avisos em relação à lista. Eu não sei se algumas pessoas não estavam aqui quando a gente falou sobre a questão do e-mail, né? A lista ela vai sempre ser enviada por e-mail de todo mundo. Ela vai ficar aberta e disponível para vocês preencherem durante os 30 primeiros minutos do espaço, né? Então, vocês já vão estar recebendo agora a próxima lista, né, desse espaço que vai se iniciar agora. Então, nesses próximos 30 minutos, por favor, fiquem atentos para preencher essa lista. E se vocês tiverem algum problema, por favor, notifiquem a gente antes de finalizar esses 30 minutos, para a gente conseguir, de alguma forma, lidar com essa questão, né? Para a gente conseguir ajudar vocês também. Porque se passar desses 30 minutos, a frequência não vai poder mais ser contabilizada. A gente mesmo não vai conseguir colocar, de alguma forma, a presença de vocês. Então, a gente espera a colaboração e a compreensão de vocês. E só aguardar aqui para a gente começar o nosso próximo espaço.